Lu, não estamos lhe escutando, amiga. Tô escutando nada, não. Não ainda, Lu. Não tô escutando nada. Olá. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Boa tarde, tudo Boa bom? tarde. Desculpa Boa o tarde, meu professor. atraso, tá? Não, sei se... a gente tá na margem da espera. Até 5h15 Ai, é que a hora bom. oficial ainda. Fica Tá. tranquila. Ó, viu? Começou um pouquinho da vivência aí de consultoria, que é a loucura, tá?
Vocês estão me vendo? É a primeira vez que eu apresento nesse aplicativo aqui, e daí eu vou em apresentar agora, né? Isso, conselho. Se você colocar a tela inteira, você consegue ficar migrando de telas. Se você colocar só uma janela, vai ficar só naquela que você escolheu. Você, quando estiver apresentando, não vai conseguir ver as pessoas. Mas se você tiver um celular e quiser logar pelo celular, você consegue ver o chat. Certo? Me avisem quando estiverem me enxergando. Tá apresentando. Certo. Indo. Então, tá. Aí. Todo mundo tá vendo em tela inteira? Perfeito. Beleza. Então, vou começar me apresentando um pouco. Agradeço o convite da Ivna, né? Para essa palestra. Que não vai ser uma palestra, né, galera? Eu quero debater alguns temas com vocês, quero que isso seja uma conversa, tá? Bem informal. Convidei também um colega e amigo, tá, para falar. Ele é consultor ambiental há muito mais tempo do que eu, então ele vai ter muito mais experiência para passar para vocês, né, no tópico ali que eu separei para ele durante a apresentação. Nós temos também uma professora universitária da UFSM, não sei se temos outras ou outros, né, que é a Suelen, que se ela quiser também contribuir com nós, será muito bem-vinda. Certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Então, eu queria falar um pouquinho, começar falando um pouquinho sobre o perfil, tá, de um profissional que vai trabalhar na área ambiental. Certo? Bom, eu sou formada em engenharia florestal, tá, com mestrado e doutorado na área de silvicultura. E as engenharias, elas têm pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não sei como é para o Nordeste, para o Norte também deve ser a mesma linha, tá? Que a dominância, assim, é de gênero masculino, né, nas turmas. Se a gente sofre preconceito, a gente sofre bastante, tá? Principalmente se tu é mulher e tu vai liderar uma equipe no meio do mato, vamos dizer assim, uma equipe de inventário florestal, tá? Eu trabalho, então, com floresta nativa, certo? Então, tu tá lá, tu é uma mulher, tu é a engenheira florestal, ou a ecóloga, ou a bióloga, e tu vai liderar a equipe de homens no mato, tá? Ou no campo. Então, estejam preparadas, meninas graduandas, vocês sofrerão um pouco de preconceito, sim, tá? Mas a gente consegue facilmente dobrar todos eles. Bom, o perfil de um profissional na área ambiental deve ser o seguinte, galera, vocês devem estar sempre, digamos, flexíveis, tá? Para mudança de conhecimento, mudança de área, tá? Porque a área ambiental, ela abrange muitos temas, certo? E a gente pode transitar por todos eles. Temos ali, então, formações aderentes e tangentes à área ambiental. Aderentes seriam, galera, biólogo, ecólogo, engenheiro florestal, profissões que se aderem realmente à área ambiental, que estão no contexto total da área ambiental. E profissões tangentes, por exemplo, assim, ó, uma pessoa, um profissional formado em direito, tá? Em ciências jurídicas. Se ele se especializar na parte de direito ambiental, ele vai poder atuar junto a vocês, principalmente em projetos que venham a requerer a questão de licenciamento ambiental, certo?
Multidisciplinariedade e interdisciplinariedade nessa área ambiental, galera. Até aqui, vocês têm alguma pergunta ou querem fazer alguma complementação? Nada? Não, tá perfeito. Uhum. Então, tá. Multidisciplinariedade por quê? Por exemplo, na empresa onde eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, tá, na ECOA, a gente tem ali uma equipe de engenheiro florestal, que sou eu, engenheiro ambiental, geólogo, geógrafo e biólogos. Sempre, galera, vocês vão estar trabalhando junto com profissionais de várias áreas. Por quê? Porque um ser humano só não tem como ter especialidade em tudo que abrange o meio ambiente, né? E a interdisciplinariedade. Por quê? Porque todas as áreas, galera, elas vão se sobrepor em algum momento. Por exemplo, assim, ó, você é um engenheiro civil e está fazendo um projeto de uma rodovia, certo? Daqui a pouco, no meio dessa rodovia, vocês vão ter um caso de, vamos colocar lá, uma caverna com inscrições rupestres. O que vai acontecer? Vocês vão ter que contratar, por exemplo, um arqueólogo, né? Então, esse contexto, não sei se eu estou me fazendo entender, eles vão estar unidos, tá? Num mesmo cenário. Então, isso tudo aí, pessoal, vai cair no colo de vocês em algum momento. E vocês vão ter que saber como lidar. Por isso, eu falo em flexibilidade, certo? E aqui, então, sobre, né, essa multidisciplinariedade, nós temos no meio ambiente dois grandes meios, duas grandes partes, né? O meio biótico e o meio abiótico. O abiótico é vamos colocar assim, rochas, solo, água, enquanto que o meio biótico vai ali na parte de fauna, flora, certo? Aqui, então, eu trouxe algumas formações que se aderem à área ambiental. Ecologia, né, como é o caso creio que do curso que me convidou para fazer essa explanação. Biologia, agronomia, geologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão ambiental, geografia, química, meteorologia, oceanografia. Eu devo estar esquecendo de vários cursos aí, mas esses foram os principais dos quais eu me lembrei. Se alguém quiser complementar aqui mais alguma formação que eu não tenha posto, fica bem à vontade. Não? Só vou tomar uma água. Não, professora, não tenho nenhuma colocação a fazer. Pode, fica à vontade. Até admirei a gestão ambiental, está aqui nessa lista. Eu sou formada bacharel em gestão ambiental e é uma área muito difícil profissionalmente falando, já que outros profissionais como biólogos, ecólogos e pessoas de áreas afins com pós-graduação na área ambiental atuam. Então, fiquei feliz em ver a gestão ambiental aqui nessa lista. Com certeza, é um curso que eu vejo atuando bastante aqui no Sul, na questão de gestão mesmo. Tá? E assim, pegando só esse gancho aí que tu puxou, vários desses cursos aqui, galera, eles têm atribuições muito semelhantes, ou às vezes iguais. Por exemplo, assim, ó, eu como engenheira florestal, eu atuo numa área da biologia. Por quê? Porque eu atuo diretamente com a botânica, né? Então, a questão é o seguinte, vocês vão conseguir entrar no mercado de trabalho, com certeza, tá? Mas vocês vão ter que sentar a bundinha na cadeira e estudar, tá? Tem que ter muito foco, galera, tá? Para ser melhor do que toda a competição, toda a massa que tá ali querendo também emprego, né, galera? E que
atuam, porventura, na mesma área de vocês, ou em áreas muito semelhantes. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu ouvi isso durante a minha graduação também. Tá? Então, essas atribuições, minha gente, não sei se vocês já conhecem os conselhos de classe de vocês, tá? Para as engenharias, no meu caso, então, por exemplo, é o CREA. Qual é o conselho que defende aí a ecologia, o curso de vocês? Conselho, infelizmente. Não? Não. Não, Cristina, ainda a ecologia, ela ainda não conseguiu entrar em algum conselho. É um curso considerado muito novo, embora em algumas universidades já exista esse curso há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, ele ainda não possui um conselho específico. Existe aí combinações para que ele entre no das ciências biológicas, mas ainda não é nada certo. Ah, sim, a Ivna tinha me comentado no campo, ela e a Carla fizeram um campo comigo, e eu confesso que eu não conhecia a graduação em ecologia, mas eu achei extremamente interessante a formação de vocês. Professora, posso falar? Sim, claro, fica à vontade. Pegando aqui o gancho da colega Cibele, eu, como gestora ambiental, também não tenho conselho, certo? Não existe conselho para o gestor ambiental. Há mais ou menos 3 anos, 4 anos atrás, nós lutamos para que o CREA nos aceitasse, mas como o gestor ele não atende alguns pré-requisitos exigidos pelo CREA, não foi possível. Então, assim, é muito complicado para nós, gestores ambientais, atuar profissionalmente, porque ficamos impedidos de assinar qualquer tipo de documento. A exemplo, eu faço parte de uma associação de forma voluntária, e os estudos que a gente faz, que são eu e mais 2 colegas, engenheiros florestais, a gente trabalha com bioma caatinga, assim, eu participo do estudo, mas eu não posso assinar nenhum documento, já que eu não tenho um conselho que me represente. Então, assim, é um pouco complicado, assim, você passa 4 anos em uma graduação, ralando, sonhando, a área do meio ambiente não é uma área fácil de atuar, e quando você se depara com essa realidade é um pouco frustrante. Eu agora estou me enveredando na biologia, sou licenciando em biologia e estou aí na batalha, mas sempre na área de meio ambiente. Nossa, achei que a gestão... Eu vou pedir uma licença, então. Pediu para eu estar junto aí, né? Lúcia. É tu, Daniel. Aí. Sim, sou eu. Vai lá, esse aí é o meu colega e amigo que também vai falar hoje. Aqui em Porto Alegre, durante alguns anos, eu coordenei um curso de gestão ambiental, numa faculdade aqui da capital. O que se via, né? Era justamente esse desafio, né, de posicionamento profissional, principalmente em relação a cursos mais tradicionais, né? Ou seja, esse embate, né, essa dificuldade que tu traz na tua fala, ela sempre estava presente no discurso dos alunos também. E o que eu via era um trabalho assim de superação, né, no posicionamento de mercado de alguns. Tá? Eu trago um exemplo assim, de uma aluna que foi buscar uma vaga numa multinacional, uma empresa que tem aqui em Porto Alegre, que atua em vários países, inclusive, que desenvolve projetos para... é uma empresa de softwares para aviação, né? Então, assim, eles desenvolvem projetos bem grandes aí e tal, e existia uma vaga nessa empresa para engenheiro ambiental, para cuidar do sistema de gestão ambiental da empresa. Então, eles tinham uma ISO 14000 e precisava de alguém para manter, enfim, né, todas as conformidades do sistema e tal. E ela foi lá e bateu na porta, né, e disse: olha, eu sou acadêmica de gestão ambiental e, pelo que eu estou vendo aqui na vaga, o que eu vejo na faculdade, eu consigo aplicar aqui na vaga de vocês, e eu queria me candidatar. E, assim, ela se posicionou de uma maneira, numa vaga que nem previa o curso de gestão ambiental, se eu não me engano, era só para engenheiro ambiental a vaga, e ela está lá até hoje, nessa empresa.
né, já atuando em filiais de outros estados, enfim, é um case que eu trago porque ele ilustra muito isso que tu trouxe, né, essa frustração, essa dificuldade de ter que lidar com outras profissões, que muitas vezes são regulamentadas e tem um conselho por trás que dá um suporte maior, mas que ela foi lá e bateu na porta e disse, olha, eu queria participar, está aqui meu currículo, e ela acabou entrando, né, por conta de um discurso que ela levou, de um posicionamento, de conhecimentos que ela já tinha, né, de cursos que ela fez, enfim. Então, eu trago isso como um exemplo de que muitas vezes a gente vê uma vaga e não vai atrás porque, poxa, não botou lá a gestão ambiental, né, mas às vezes o fato de ir lá e tentar e aplicar para essa vaga pode ser uma forma de ingressar no mercado. Uma outra aluna também entrou numa unidade da Coca-Cola, que a gente tem aqui em Porto Alegre, ela também entrou como gestora ambiental, para uma vaga que também não citava o gestor ambiental como potencial candidato, ela foi lá e conseguiu entrar também, né? Então é difícil e te digo assim, não é só o gestor ambiental que sofre com essa questão do mercado na área ambiental, biólogos, engenheiros florestais, enfim, qualquer engenheiro, né, que queira atuar na área ambiental também tem as suas dificuldades e, enfim, talvez isso sirva como um exemplo, né, de como ela conseguiu esse posicionamento. E também vale para a turma da ecologia, que também, né, sofre com essa questão de uma ausência de conselho, da impossibilidade de muitas vezes assinar os trabalhos. Então, a saída que eu vejo e que eu vi muitos alunos irem é justamente isso, atuando em empresas que demandam essa questão da gestão ambiental, e tu trouxe ali, né, que importante que apareceu a gestão ambiental. Mas eu diria que o ato de gerenciar algo ambientalmente, seja um processo de licenciamento, seja uma empresa, seja enfim, qualquer coisa que demande esse cuidado ambiental, seja eu vejo como a grande cereja do bolo, né? E as disciplinas, né, a geologia, a química, a geografia, enfim, todas essas que a Cris listou no slide, elas atuariam como um pano de fundo, né, sem desmerecer elas, obviamente, mas elas dão suporte para que a gente entenda o lugar onde aquela empresa está querendo se instalar, ou onde determinada ação vai acontecer, para que a gente possa planejar, né, da melhor maneira como que aquela empresa, aquilo vai funcionar naquela área para impactar menos o ambiente, né? Eu vejo isso como a grande missão de toda pessoa que trabalha, né, em qualquer trabalho de licenciamento, digamos assim, de uma maneira muito resumida, óbvio, né, mas acho que é um ponto importante aí para se discutir. Então, sim, é uma realidade da profissão para qualquer um e tem seus desafios. Acho que esse ato de se posicionar, né, de estufar o peito e bater na porta e levar o currículo e dizer eu posso, eu estou aqui, eu quero mostrar meu trabalho, é um grande divisor de águas, digamos assim, porque eu via que muitos alunos que tinham um discurso do tipo, o meu conselho não existe, enfim, tinham mais dificuldade de inserção no mercado, né? Então, assim, eu trago esse exemplo como ilustração aí de potenciais caminhos, né, tentando contribuir aí também para essa caminhada de vocês. E fecha parênteses, né, Cris? Sei lá quantos minutos eu falei. Não, muito obrigada. Pode ir contribuindo à vontade, qualquer um de vocês, galera. É uma conversa, tá? Eu tô só mediando aqui, trazendo alguns pontos. Então, passamos para o próximo. Caso alguém queira perguntar alguma coisa para o Daniel, também fica à vontade, tá? Então, as áreas de atuação, pessoal, eu trouxe aqui principais, certo? Por exemplo, a consultoria e assessoria ambiental, que atualmente é onde eu me encontro. A educação básica e educação de nível superior. E nós também temos o terceiro nicho de pesquisa e extensão, que às vezes fica até um pouco esquecido, né? Só um parênteses no contexto atual, né, do Brasil hoje, a pesquisa e a extensão, elas estão bastante esquecidas, mas elas é um nicho importantíssimo, tá, da área ambiental, bem como de outras. Então, aqui, galera, na consultoria, tá, eu trouxe aqui alguns pontos principais: licenciamento, auditorias, perícia,
a gestão ambiental em empreendimentos e serviços, tá? Que é onde qualquer um de nós pode atuar hoje. A consultoria ambiental, então, ela vai apresentar alguns desafios e alguns requisitos básicos a serem cumpridos, tá? Quando vocês ingressam nessa profissão. Então, uma especialização, galera, ao meu ver, creio que seja fundamental, tá? Uma especialização, por exemplo, eu sou biólogo especialista em aves, tá? Eu sou ornitólogo, eu tenho uma especialização. Isso não quer dizer que eu vou trabalhar sozinho. Em um projeto, por exemplo, de IARIMA, eu vou trabalhar com aquela questão lá de multidisciplinariedade, com vários profissionais, né, agregando conhecimento a esse projeto. Flexibilidade, pessoal. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal, tá? Eu vim de uma carreira acadêmica, eu fui professora universitária durante 5 anos em uma universidade particular, e tive essa oportunidade, esse convite para vir para Porto Alegre, para assumir aqui na consultoria ambiental. Então, sejam flexíveis, aceitem essas oportunidades como portas abertas. Por quê? Porque eu não vou dizer para vocês que eu vou continuar na consultoria ambiental. O meu sonho é voltar para a docência. Mas, quanto conhecimento a consultoria me agregou até hoje, olha, é indescritível, assim, tá? Pela questão dos desafios. Não que na área acadêmica tu não tenha desafios, tu tem, só que são diferentes, né? E esses desafios são necessários para o teu aprendizado na consultoria, por quê? Porque depois tu pode levar para a sala de aula. Tu, em sala de aula, como professor universitário, tu não está educando e formando apenas outros professores universitários, mas também pessoas que querem seguir na carreira de consultoria ambiental, assessoria ambiental. E tu tem que trazer esse conhecimento para dentro de sala de aula, tá? Outra questão bastante importante nesse perfil de consultoria seria, digamos, um espírito empreendedor. Empreendedorismo. Esse empreendedorismo eu vejo muito claro no senhor Daniel, né, no nosso chefe, o Emílio. Não vejo esse perfil em mim. Isso não me impede de trabalhar na consultoria, tá? É um pouco mais difícil? Mas não me impede, tá? Uma visão holística, galera. Isso daqui é extremamente importante. Vocês, beleza, serem especializados, né? Como no início da conversa, eu me tratei como bióloga, né? Ornitóloga, especialista em aves, por exemplo. Mas eu tenho que ter uma visão holística, por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, só um exemplo real, recuperação de áreas degradadas, minha gente, tá? Vamos colocar assim, o que vocês teriam em toda essa questão de uma área degradada? Principalmente aí, ó, solo, flora e fauna, tá? Eu, como ornitóloga, saberia o seguinte, que eu preciso, né, de uma pessoa que entenda de botânica, mas que essa pessoa entenda que essas espécies, elas devem servir, por exemplo, de puleiros para a minha fauna, para as minhas aves. Por quê? Porque isso vai contribuir, né, para os pássaros trazerem sementes, frutos, né, para, digamos, diversificar e trazer espécies para essa área que está degradada. Não sei se eu me fiz entender nesse contexto todo aí. São questões complexas? São. Mas é uma coisa muito linda, porque tu não tem como trabalhar com o meio ambiente sem ter essa visão holística. Porque é até meio clichê eu falar, mas tudo no meio ambiente está interligado. E muito intimamente interligado, né? Se alguém quiser complementar alguma coisa até aqui, fica à vontade. Nada? Vou passando, então. Acho que assim, eu vou pegando as brechas. Deixa a figura aí, ó, Daniel. Se eu tiver abusando aí do espaço, avisa. Fica tranquilo.
Mas, assim, essa visão integrada, né, do todo que a Cris trouxe, ela é importante em vários momentos quando a gente está atuando numa consultoria, porque, salvo algumas exceções, normalmente tu vai ter uma integração de informações com outras áreas, e é importante se enxergar no outro, enxergar a caminhada do colega, né, e ver o que ele está produzindo de informações, porque em algum momento isso tudo vai ter que casar. Então, assim, por exemplo, tem projetos que a demanda é produzir um laudo de cobertura vegetal, e ponto, ou seja, tem um terreno, tem que ir lá identificar as aves, gerar um relatório e entregar isso para o cliente, porque por algum motivo ele precisou contratar esse serviço. Então, assim, eu diria que é uma questão pontual, uma pessoa vai lá e faz. Acontece no mundo da consultoria? Acontece. Porém, na grande maioria das vezes, os projetos eles vão ser demandados por algum licenciamento. A Cris trouxe o exemplo ali de projetos de recuperação de áreas degradadas, um EIA-RIMA, né, pegando o EIA-RIMA como, digamos assim, o suprassumo, né, dos processos de licenciamento, como um dos documentos mais complexos que são gerados. Tudo isso demanda uma caminhada, em alguns momentos, individual, né, no sentido de agora eu vou sentar aqui e vou fazer o meu relatório da vegetação, vou sentar aqui e fazer o meu diagnóstico de meio físico. Porém, lá no final, tudo isso aí vai ter que dialogar e enxergar tanto a caminhada que precisa ser produzido e o objetivo final do trabalho contribui para o sucesso desse projeto, desse documento que está sendo produzido, né? Então, é muito importante isso, acaba sendo como é que eu posso dizer, é uma habilidade que não está em currículo de curso nenhum, né? Isso não aparece, tipo, não tem uma aula que te ensina a ser assim ou a ter essa visão, mas é uma habilidade inerente ao mercado que sempre vai estar sendo exigida, né? E isso é um ponto assim que eu acho bem importante aí, já que se eu tiver errado me corrija, mas acho que o público aí desse nosso grupo agora aqui predominantemente aí do pessoal que está na graduação, né, que está em algum curso de formação, então ter essa percepção, né, e exercitar isso, seja no dia a dia, não necessariamente como técnico, mas como pessoa, acaba também sendo um diferencial, né, nesse sentido aí também. Então, acho que vale esse parêntese, né, essa visão holística, integrada, complexa, né, o próprio pensamento complexo, como digamos assim, como uma forma de refletir sobre o mundo, sempre questionando o que está sendo visto e sempre interpretando o que está sendo visto, é bem importante, e fazer isso de uma maneira integrada no projeto é fundamental. Assim, quando a gente está falando no âmbito do licenciamento, no âmbito da consultoria ambiental, né, eu não sei se até valeria, né, de repente, aí, a entender também o quanto que vocês se imaginam como atuando nesse campo de atuação, né, dentro de uma consultoria ambiental. Não sei se eu perdi os minutinhos finais, não sei se chegou a conversar sobre isso com a turma, Cris, assim, no sentido de entender também, né, essa predisposição, esse interesse, né, porque eu me lembro que quando eu sou biólogo, né, quando eu estava na graduação, eu enxergava as consultorias ambientais como, tipo, nossa, será que um dia, né, vou chegar a trabalhar num lugar desses e fazer essas coisas que o pessoal faz, né, e eu via lá na faculdade, o EIA-RIMA, o relatório e tal, e ficava só imaginando como que essas coisas deviam ser feitas, né, e o quão complexo que isso era. Tipo, isso aparecia no meu horizonte como algo que era do meu interesse, né? Não sei se aqui também é assim, né? Se vocês têm esse interesse de um dia estar atuando nesse campo de atuação, de repente, se alguém quiser trazer essa fala aí, até para a gente enxergar também o espírito do grupo, do curso, de como isso é trabalhado no curso de vocês, até para a gente também entendendo um pouquinho aí do contexto de vocês, né? Não sei se alguém queria... Bem interessante. E aí, quantos aí querem trabalhar na consultoria ambiental, galera? Gostaria muito, bastante interessante. Como tão bem a professora Cristina falou no início da sua fala, a questão de que nenhum profissional atua sozinho, né, e nem é detentor de todo o conhecimento do mundo, né? Então, essa questão de, em algum momento, participar de um projeto com vários profissionais de áreas afins, isso é uma contribuição tremenda
para a nossa vida profissional, pessoal. Então, assim, não tem como entender, né, o todo fragmentando. A gente tem que entender que o todo, ele é conectado, né? Tem que ter essa visão holística, né, do todo. Muito bem, professor Daniel, parabéns pela sua fala, professora. Está muito bacana aqui a palestra. Ai, que bom. Então, creio que tenha alguns também que queiram ingressar na carreira acadêmica. Não? Com certeza, acho que Bom. esse é o sonho de consumo de quase todo mundo aqui, eu creio, né? Mas é como a senhora falou, a gente tem que sentar, desculpa a expressão, a bunda na cadeira e estudar para poder chegar lá. Tem que. Uma alternativa que eu dou para vocês: escolham uma área que vocês amem, que vocês gostem, porque o estudo vai ser um prazer. Um exemplo, agora eu passei 21 dias no Cerrado, tá? Fazendo um inventário no Cerrado. Eu estava até perguntando hoje lá, quando é que vocês vão me mandar de novo para campo, porque é algo tão bom, sabe? Tu aprender novas espécies, e muitas pessoas, e outras pessoas, né, têm esse, digamos, esse viés com a fauna, ou com rochas, com o solo, né? Mas a gente também tem o perfil aqui que eu estou apresentando para vocês, que eu falei que era a figurinha do Daniel, né? De gestão e gerenciamento de projetos, tá? Que nesse perfil, galera, tá? Daí, claro, o Daniel pode falar melhor do que eu, vocês têm que ter, eu creio que isso seja um requisito obrigatório, né? Essa visão holística. Por quê? Porque quando vocês vão gerenciar, tá, ou fazer a gestão de um projeto, vocês têm que ter na ponta do lápis todo o planejamento. E se o projeto envolve nicho de flora, fauna, solo, geologia, vocês terão que planejar tudo isso no âmbito financeiro, no âmbito temporal, né, Dani? Daí, nessa figurinha aí que eu ia te chamar para falar, se tu quisesse, fica à vontade de falar sobre como é que tu atua como gestor de projetos. A figurinha que tu escolheu é um polvo com óbvio, né? 1001 braços, né? Então, acho que antes de entrar na questão da gestão, só pegando esse gancho ainda da consultoria, né, que é o slide, e do desafio que é entrar nesse mundo. Acho que assim, além de, claro, né, sempre dar preferência para alguma área que a gente tenha um interesse, que nos chame a atenção, porque isso facilita, né, acaba sendo menos sofrível, digamos assim, estudar algo que tu gosta, executar algo que tu gosta. Vai muito também de se identificar as dores, né, das consultorias, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? É identificar as necessidades e focar nisso, e tentar casar esses dois mundos, digamos assim, né? Ou seja, achar coisas que eu gosto de fazer e também identificar o que na minha região as empresas de consultoria demandam, o que elas precisam, e juntar isso. Eu trago como um exemplo, e daí também serve um pouco para minimizar essa questão, né, do tipo, a minha formação em gestão ou em ecologia às vezes dificulta essa questão do mercado das consultorias. Eu já trabalhei em algumas empresas e, por exemplo, geoprocessamento, né, a questão de SIG, de elaborar mapas, talvez aí o melhor técnico, assim, melhor eu digo, de elaborar um mapa bem feito, de ser rápido na elaboração disso, de conhecer as ferramentas de SIG, de CAD, ArcGIS, enfim, se virar naquilo ali, ele não tinha nenhuma formação na área ambiental, mas ele é extremamente requisitado pelas empresas de consultoria, porque ele resolve um problema delas, que é mapa, ou seja, todo o trabalho, por mais simples que seja, ele vai precisar de um mapa, nem que seja para de estudo, e eu trago isso como um exemplo, né, de como é possível encontrar um espaço de atuação, mesmo que o curso tenha um empecilho burocrático, digamos assim, no sentido de
conselho, emissão de RT, assinatura, de qualquer coisa do tipo. Então, acho que vale essa fala, né, no sentido de a gente se colocar nisso, enxergar essa necessidade de mercado e atuar nisso. A questão da gestão de projeto, ela é uma necessidade de praticamente todas as empresas, não só de consultoria ambiental, né? Tem um levantamento que eu vi esses dias, não me lembro se foi na Exame, enfim, nessas revistas aí que discutem carreiras, que a gestão de projetos, ela acaba sendo uma das carreiras, enfim, né, perfil profissional, que é um dos mais necessários, né, tanto atualmente quanto no futuro, né, independentemente da metodologia adotada para gerenciar projetos, que isso pode variar de empresa para empresa, né, essa figura que talvez faça aquilo que a Cris tentou ilustrar ali na figura, né, de enxergar esse todo e de conseguir organizar esse todo, é uma necessidade que as empresas têm. Existe uma faculdade de gestão de projetos ou um curso que permita? Não tem. Isso é uma coisa e eu diria que é uma das coisas que talvez se aprenda literalmente, né, apanhando ali no mundo real, gerenciando um projeto, vendo o que errou, vendo o que acertou, gerenciando o próximo de uma maneira melhor, erra alguma coisa, esquece alguma coisa, e no próximo corrige isso, né? Então, esse fluxo contínuo de lições aprendidas, de melhoria contínua, ele faz parte desse tipo de cargo, digamos assim. E eu conheço gerentes de projetos das mais diferentes formações. Eu sou biólogo, mas conheço gerente de projeto que é engenheiro florestal, que é engenheiro ambiental, que é geólogo, que é, enfim, nas mais diferentes formações. E a gestão ambiental, ela tem todas as nuances para se fazer isso, porque ele acaba sendo um curso que integra muitas áreas de conhecimento, assim como a ecologia, né? E então acho que é bem importante enxergar esse tipo de coisa também, né? Necessidades de mercado e como que eu posso resolver aquela dor daquele mercado com um curso que eu tenho, mesmo que num primeiro momento eu não possa assinar, não possa emitir uma RT, mas eu vou ganhando trabalho, vou ganhando experiência, né? E daqui a pouco, né, eu conheço um ecólogo que é um dos diretores de uma empresa de consultoria aqui né? Ele é dono da empresa de consultoria, por conta da bagagem que ele já tem, de trabalhos que ele fez, enfim, ele é dono da empresa, e está aí trabalhando, desenvolvendo projeto com parques eólicos, inclusive, também, e está aí no mundo, né, desenvolvendo o trabalho. E, enfim, essa questão da gestão de projetos, daí, dá para ir longe, né, porque acaba sendo a área que eu atuo, assim, já há alguns anos, com gerenciamento de projetos, e foi algo que foi acontecendo aos poucos, assim, no sentido de estar em empresas que demandavam esse tipo de coisa, e as empresas muitas vezes não sabem como fazer, e eu fui enxergando essa possibilidade de atuar. Quem sabe a gente não faz aqui e ali, estudava alguma coisa, lia algum livro, eu tentava aplicar no dia a dia, e os processos iam melhorando, e consequentemente, né, esse cargo, digamos assim, de gerente de projetos foi sempre aparecendo aí na minha vida. Mas tem desafios, tem uma série de questões, né, porque o teu trabalho acaba dependendo também do trabalho de todo mundo, do teu trabalho andar, né, então digamos assim, bem isso, tu contribui para o trabalho dos outros, mas o trabalho dos outros também contribui para o teu, né, uma via de mão dupla, assim, muito, muito grande que existe com o setor técnico, com o cliente, com o órgão ambiental. Então, todo esse rito, né, de identificar os requisitos de um projeto, pegar um termo de referência, né, agora, porque para mim o que acontece? Chega ali para mim, tem que fazer um EA-RIMA dessa linha de transmissão nesse estado. Tá bom. Então, como é que a gente vai fazer esse EA-RIMA, né? O que precisa? E daí começa um processo de investigação, mapeamento de requisitos, né? Tem várias etapas, assim, que são importantes para chegar no momento em tu enxergar. Bom, aqui está o meu cronograma, com os meus custos, com a equipe que vai desenvolver isso, com tudo que precisa ser desenvolvido, né? E daí tu aprova isso com o cliente, aprova isso com a direção da empresa, bota isso a rodar, e daí os desafios começam a aparecer, né? E de todos os projetos que eu já tive a oportunidade de participar até hoje, nenhum deles eu consegui enxergar tudo o que aconteceu, sempre eles guardam alguma surpresinha no meio do caminho, né? E daí, com o tempo, tu vai ficando vacinado para essas coisas. Enfim,
Fecha parênteses de novo aí, né, Cris? Senão me estendo demais. Não, de boa. E esse é o meu gestor, né, galera? Meu chefe direto aí, porque eu sou essa imagenzinha aqui, ó. Tá? Eu sou, então, especialista na área da botânica, né, como eu já tinha falado. E ambos os perfis são importantes na consultoria, tá? E na assessoria ambiental, tá? Sempre. Se tu tem um perfil de gestor, se tu tem um perfil de especialista, isso eu creio que vocês descobrirão ao longo da graduação. Eu descobri no segundo semestre da engenharia florestal, quando eu pisei dentro do herbário. Quando eu pisei dentro daquele herbário, assim, eu falei, não, é isso aí que eu quero para minha vida, né? Então, fui nessa linha aí de identificação de plantas e de florestas nativas. Como engenheira florestal, eu não trabalho com pinos, eucalipto ou cássia negra, apesar de saber que, né, os povoamentos são importantes, eu trabalho com matas nativas. Então, seguindo, algumas especialidades, né, que eu trago aqui, direito ambiental, botânica, zoologia, tem várias, né, galera? Tipo, eu trouxe ali o exemplo da ornitólogo, ictiólogo, mastólogo, né, da mastofauna, geologia, pedologia, geoprocessamento, que é uma das especialidades, assim, ó, que tá tendo uma demanda absurdamente alta, tanto na área acadêmica, quanto no mercado de trabalho para consultoria e assessoria. Por quê? Porque eu não vou dizer praticamente, eu vou dizer todos, 100% dos projetos, eles precisam, tá, da área de geoprocessamento. Tu não faz mais projetos sem geoprocessamento. Tu não faz mais. Então, prestem bastante atenção nas aulas de geo, tá? Eu sei, para mim é uma área muito chata, mas eu sei que é bastante importante, tá? Gestão de resíduos, topografia, tá? Tudo isso vinculado, então, a projetos pontuais que podem entrar na empresa, né? Ou também a uma assessoria continuada. Qual a diferença? Projetos pontuais, por exemplo, tu trabalha numa empresa e essa empresa recebe uma proposta, né, de projeto de IARIMA, por exemplo. Tá? Seria um projeto pontual. Entra bastante dinheiro, é uma demanda grande de trabalho, tá? Diferente de uma assessoria continuada, que muitas vezes é o seguinte, um cliente pode te contratar, né, para, por exemplo, te ligar em algum momento, nossa, eu tenho uma dúvida quanto a isso e isso que está acontecendo aqui na minha empresa, né? E vocês negociam e ele faz esse pagamento por mês, mensalmente, né? No caso dessa assessoria que vocês ofereceriam para o cliente, certo? O gerenciamento de projetos, que o Dani, eu achei melhor encaixar lá naquela figurinha lá, que a gente já estava tomando rumo, né, do gerenciamento de projetos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou Daniel, ou algum outro participante, fica bem à vontade, tá? A Ivna comentou aqui comigo que muitos de vocês estão no início do curso, mas mesmo assim eu gostaria muito que vocês falassem, que vocês participassem, tá? Não precisam ter vergonha, podem falar e perguntar. Eu só queria dizer isso, que talvez eu só queria dizer que talvez a maioria chegue no fim do curso e ainda não saiba direito com o que quer trabalhar especificamente. Porque eu estou no mestrado e ainda não sei. Modéstia à parte, eu gosto do geoprocessamento, mas a botânica me encanta. Eu acho que eu trabalho com de tudo um pouco, mas eu ainda não consegui assim, decidir propriamente. Vou trabalhar com etno pelo resto da minha vida, porque o resto da minha vida parece um período muito longo. Mas talvez alguns cheguem no fim da graduação, terminem o doutorado e ainda fiquem com essas dúvidas, assim, porque são dúvidas que eu tenho. Faltou trabalhar com a senhora, Luciana, mas eu acho que se eu tivesse que trabalhar, eu ia estar gostando muito de trabalhar com ela. Então, assim, uma opinião minha. Quem tem dúvidas, quem ainda não se encontrou, né, durante a graduação, galera, procurem estágio,
procurem vivências profissionais daquilo que vocês se interessam. Estágio, na graduação, muitas vezes não é remunerado. Mas azar, galera, é um baita de um aprendizado para vocês, tá? Mais um exemplo, né? Porque eu sou o único exemplo que eu tenho aqui agora, em casa, sozinha. Eu fiz vários estágios durante a graduação. Qualquer buraco que tinha, eu me enfiava. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria saber mais daquilo, né? E todos eles, até o meu estágio final da graduação não foi remunerado. Mas valeu muito a pena, apesar de, tá, não ser remunerado, valeu muito a pena. E aí, para vocês que ainda têm essa indecisão, eu acho que é bastante importante vocês procurarem esses caminhos de vivência profissional durante a graduação, porque é o momento onde vocês podem escolher, decidir e, galera, se encaminhar, tá? Se encaminhar para o curso, né, para a trilha que vocês querem seguir, certo? Mais alguma questão sobre a consultoria? Não? Acho que, assim, não, acho que, assim, tem diferentes, existem inúmeras trajetórias, né, formativas, tem pessoas que fazem muitos estágios, tem pessoas que entram num estágio em um determinado momento do curso e ficam até o final do curso naquilo. Eu acho que, independentemente da forma como a nossa formação ocorre, né, com muitos estágios, poucos estágios, enfim, e também a área ambiental não é das mais férteis, assim, de vagas, né, se a gente pegar aí vagas de estágio e olhar aí qualquer site de empresa de RH, dá vontade de pensar, né, por que eu não fiz administração, ou qualquer coisa do tipo, assim, cursos mais genéricos, né, que tem muitas vagas disponíveis, enfim. É um mundo desafiador conseguir vaga para isso, né? No meu caso, eu tive digamos assim, um pouco de sorte e um pouco também dessa percepção que eu trouxe para vocês, né, no sentido de enxergar o que o mercado precisava e casualmente essa necessidade está alinhada com o que eu gostava, digamos assim, na faculdade, que o meu chão, digamos assim, né, o meu campo de pesquisa, de conhecimento que eu transito com muita tranquilidade é a educação ambiental, porque lá da graduação eu já basicamente fiz todos os meus estágios voltados para isso, né? Então, assim, nas disciplinas da licenciatura, eu me lembro que na época, né, basicamente era eu, assim, que ficava entusiasmado com as aulas de licenciatura, de legislação de educação, metodologias de ensino, enquanto que a grande maioria dos colegas não gostava disso. E isso se refletiu quando eu fui buscar estágios, porque daí eu buscava estágios justamente na área de educação ambiental, onde tinha muito pouca gente que procurava. E eu me lembro que na época, e hoje, claro, a situação de estágio mudou muito, porque hoje, né, tem toda uma lei aí que regula os estágios, que na época que eu fiz estágio não tinha nada disso, existia estágio voluntário, podia fazer, né, sem limites, aí hoje tem todo um regramento para isso, que não é mais tão fácil. Mas eu me lembro que quando eu fui procurar estágio no Museu de Ciências Naturais aqui de Porto Alegre, existia lá um setor de educação ambiental e a coordenadora na época se surpreendeu quando eu fui lá pedir uma vaga, porque ela disse que praticamente ninguém tem interesse de fazer estágio no setor dela, né, e consequentemente ela viu o meu interesse e começa a semana que vem, então foi muito fácil de conseguir uma vaga, porque naquele momento ninguém se interessava por essa área. Então também fica essa dica, né, desse processo de busca de vagas, assim, além de, eu acho que é um todo, né, enxergar o que se gosta, enxergar o que o mercado precisa e eventualmente enxergar onde que tem carência disso, são esses pontos, assim, que cada um faz a sua análise dentro do seu contexto, do seu cenário, e isso pode ser um atalho, né, para justamente conseguir uma inserção, uma primeira chance, uma primeira oportunidade, que depois acaba refletindo aí em novas oportunidades, né, em novas vivências, e, enfim, até o discurso muda, né, fazer uma entrevista para um primeiro estágio, né, é um posicionamento, uma fala, depois que a pessoa passa um mês fazendo um estágio, ela já vai chegar numa outra empresa, numa outra oportunidade de vaga, com outro discurso, né, já usando essa vivência como exemplo, enfim.
E eu acho que isso é um outro ponto também que eu queria deixar, assim, um pouco da minha trajetória, né, como um exemplo que é um pouco diferente, assim. Eu sempre busquei estágios numa área, assim, essa especialização eu sempre busquei no início da graduação, e é um outro caminho, né, que também pode ser seguido, assim como tem a galera que vai no caminho da diversificação, eu quero fazer o máximo possível para aprender o máximo de coisas, essa especialização, ela tem seus ônus e bônus também, né, tu deixa de vencer algumas coisas, porém tu começa a ser reconhecido naquela área já no processo de graduação. Então, são escolhas, são caminhos, são possibilidades, mas só ilustrando isso para vocês também, porque daqui a pouco é uma forma de vocês se olharem, né, como estudantes, como profissionais recém-formados, peraí que eu acho que aí tem um caminho que talvez eu possa seguir para conseguir um posicionamento de mercado mais interessante. Né? Então, só também abrindo esse parênteses aí em relação a essa caminhada, né, na graduação. Então, é isso, e tem a questão acadêmica, né, que acho que não sei se já encerrou essa parte acadêmica também, né? Não, eu nem falei ainda, calma, que essa é a minha menina dos olhos, né? Então tá, não, acho que é isso aí. Assim, perguntas, pessoal, né, sobre esse mundo, que eu me lembro, na época da graduação, discussão, né, que eu sempre acabo trazendo, né, não, mas assim, eu acho importante discutir o que cada curso tem como objetivo, né, para profissional. Eu me lembro que na época o pessoal da biologia queria, na época eu digo assim, eu entrei na biologia em 1999, isso. E assim, o licenciamento, as empresas de consultoria ainda eram vistas por todo mundo como isso, né, o objetivo maior, assim, mas a biologia, ela não tem esse foco de formar pessoas para trabalhar no licenciamento. E o pessoal da biologia ficava indignado, ainda mais quando surgiu a engenharia ambiental, foi bem na época que surgiu a engenharia ambiental, mas assim, esse pessoal vai roubar o nosso trabalho e tal. E eu confesso que eu também pensava isso, pois né, mas tem muita gente fazendo isso aí, só que na verdade a gente começa a olhar que os cursos têm focos bem distintos, só que né, nessa maturidade aí de estudante a gente não consegue perceber essas nuances. Então, eu vejo muito isso também, o pessoal entra num curso, quer desenvolver um trabalho, digamos assim, mais voltado para as consultorias e tal, e às vezes o curso não promove isso, não promove esse encontro, não promove experiências nesse sentido, né, não traz isso muito no discurso. Né? A biologia, se a gente for pegar a essência do curso de biologia, ele pressupõe que é uma pessoa que vai estudar a vida, né? Seria a etimologia da palavra, traduzindo. E a gente deseja muito mais, né? A gente quer justamente atuar nessa área da gestão, do licenciamento, e muitas vezes, hoje já não, os currículos se atualizaram, e esses cursos trazem, né, esses momentos de discussão sobre essas temáticas, mas também sempre questionem isso, né, o quanto que o curso de vocês está apresentando informações, subsídios e tudo mais, para que vocês possam atuar no campo de atuação que vocês desejam. E se vocês enxergarem alguma carência nesse sentido, vai de novo no perfil de cada um de buscar cursos, de buscar algum estágio, de buscar qualquer subsídio, né, que possa levar vocês para o caminho onde vocês desejam chegar, digamos assim. Então, é bem importante enxergar lá na frente, né, onde se quer chegar, e o que eu estou recebendo hoje de formação, de informação, de vivência dentro da faculdade, para que eu chegue lá algum dia, seja em curto prazo, médio, longo prazo, enfim. Então, também, acho que cabe uma fala nesse sentido, assim, da gente sempre questionar o nosso curso, né, o quanto que ele está nos apresentando, né, os conhecimentos, não só os conhecimentos, mas as habilidades, né, as competências necessárias para o campo onde a gente pretende atuar. Né? Então, fica também como uma questão para reflexão, digamos assim, sempre que vocês estiverem entrando numa sala de aula, vendo uma disciplina, amarrem isso com o que vocês pretendem lá na frente. É interessante para pensar, refletir. Ótimo. Então, agora eu vou falar, então, comentei, né, a minha menina dos olhos é a área acadêmica, é a educação, apesar de atualmente eu trabalhar na consultoria, tá? Então, a gente pode atuar na educação básica ou de nível superior, e também na educação ambiental, né, galera? Há projetos de educação ambiental,
Os parques buscam muito um educador ambiental, né, que tenha essa formação na área do meio ambiente, para fazer trilhas, principalmente com crianças, e é extremamente importante esse olhar que a gente consegue passar para elas, né, para uma formação de ser humano, né, tipo, essencialmente, por que a plantinha é tão importante? Por que o animal é tão importante? Isso é vital, a criança ter essa visão, e a gente pode sim assumir esse papel de educador na educação ambiental, tá? Na educação básica nem se fala, né, pessoal, da importância. Professores de biologia, professores de ecologia, tá? Eu soube há um tempo que quem não tem licenciatura pode atuar em escolas particulares. Não sei se eu estou errada. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, tá? Cristina? Sim, licença. Claro. Professor Cleiton, na realidade não pode. Poder, legalmente, não pode. Não. Mas como a regulação em cima das escolas particulares ela é um pouco mais frouxa, então isso acaba passando despercebido. Mas, na realidade, o ensino básico de ensino fundamental, e no caso, ensino médio, né, ele tem que necessariamente ser dado por professores licenciados. Mas aí a gente entra numa questão de falta de profissionais, porque o que a gente tem no mercado de formação de professores de biologia? Muita gente entra na licenciatura porque acha mais fácil o ingresso, mas na realidade ele quer trabalhar com pesquisa, quer trabalhar com, enfim, com tudo isso que a gente já falou, que vocês já falaram na apresentação de vocês, mas entra na licenciatura pelo simples fato do ingresso ser mais fácil. E aí a gente tem essa problemática de falta de profissionais de educação que queiram trabalhar com o ensino de biologia. Aí é engraçado que a gente entra num paradoxo. A gente tem muito profissional licenciado que quer trabalhar com pesquisa e a gente tem muito biólogo bacharel que não encontra emprego e tem que se virar dando aula. Aí a gente entra nesse paradoxo. Mas era isso, era só para esclarecer essa questão mesmo. Ótima a tua colocação, obrigada por me corrigir, então, né, mas esse contexto aí que tu apresentou, a gente vê também bastante aqui no Sul, dessa falta de professores e, né, na formação de biologia, muitos biólogos que fizeram licenciatura trabalhando na área da consultoria e bacharéis não tendo lugar, né, não tendo espaço. Então, pessoal, nessa questão da educação, eu queria focar aqui, porque daí eu tenho um pouquinho mais de propriedade, né, até então, para falar sobre a carreira de professor universitário. Tá? Então, quem procura isso, né, quem quer trilhar nesse caminho, tá, já pode ir se encaminhando para algum laboratório, para alguma área que goste, porque vocês terão, tá? Não estou dizendo que seja certo ou errado, mas vocês terão que ter um currículo bom, tá? Publicação, participação em projeto, por quê? Porque a vivência do professor numa carreira acadêmica, a produção, né, vai ser ali no papel os teus artigos, né? Alguém aí já está escrevendo artigo, já escreveu artigo, já construiu o seu currículo Lattes? Já, professora. Sim, já? Ao longo da minha primeira graduação e atual, que eu sou licenciada em Biologia, tenho escrito alguns artigos orientados até na área da educação, que é a área com a qual eu me identifico. Porque a Biologia, né, como curso a licenciatura é voltado para a educação, né, e a gente tem um núcleo pedagógico, eu confesso que eu me identifico mais com a educação, então tenho escrito alguns artigos, sim, currículo Lattes é muito importante. Até para processos seletivos, né, é considerado. Eu tenho colegas que não têm currículo Lattes, estamos aí em uma turma do 7º período em Biologia, e tem colegas que ainda não se preocuparam com essa questão do currículo Lattes, não tem nada a acrescentar, e talvez lá na frente vá ter
uma certa dificuldade em algum processo seletivo, né? Mas Com certeza. É muito importante essa questão da escrita, da pesquisa, né? Compreender o que outros autores estão falando sobre certos assuntos, no qual você se identifica, como o professor Daniel Araújo falou, né? A questão da educação ambiental, eu me identifico demais, eu sou apaixonada por educação ambiental, né? Então, assim, é muito importante ficar atento para essa questão do currículo, né? E estar sempre atualizando, verificando, procurando fazer cursos em áreas que você se identifique. Enfim, conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. E algo que eu digo para quem gosta da área da educação, invista, galera. Porque a área acadêmica, tá? Ela é bastante carente de profissionais que gostem de dar aula. Muitas vezes, aqui eu vi nos comentários e eu até concordei, muitas vezes o aluno que não sabe o que quer, ele vai para um mestrado, depois ele cai num doutorado, e aí estuda e passa num concurso para professor. E não era o que ele queria. Isso daí é uma perda enorme para os alunos que estão em sala de aula, porque eu já vi várias vezes colegas meus que não gostam de dar aula, né? Porque o professor universitário ele tem aquela função de pesquisa e sala de aula. Então, muitas vezes, essa pessoa gosta de pesquisa, mas não gosta de sala de aula. Então, faz o quê? Coloca estagiário, né, da graduação, ou mesmo mestrandos, para dar uma aula de um tema que o aluno não está preparado. Então, quem gosta da área de educação, peço aqui, por favor, invista. Segue na carreira, tá? Porque a gente está muito carente disso atualmente. E os alunos precisam que a gente retome as salas de aula, tá? Para fortalecer, certo? Então, aqui a gente tem um caminho bem nítido a ser seguido, se vocês querem, claro, seguir na carreira acadêmica. Graduação, mestrado, doutorado e talvez um pós-doutorado, tá? O mestrado, até então, era 2 anos, né? 2 anos mestrado, doutorado 4, e o pós-doc aí varia de 2 a 4 anos, certo? Tem a possibilidade de bolsa, tá? No mestrado, doutorado e pós-doutorado. Na graduação, vocês têm possibilidade de bolsa de iniciação científica ou de extensão, tá? As universidades federais e, digamos, públicas e particulares oferecem essa chance aos alunos. O aluno que entra numa iniciação científica, certo? É o primeiro passo para trilhar esse caminho para ser professor universitário, tá? Aqui, então, qual caminho tomar durante a graduação se pretende ser professor universitário? Então, uma sugestão: se encaminhem para alguma área que vocês gostem, tá? Estejam sempre muito próximos do orientador de vocês. Por quê? Porque a partir dele vocês vão desenvolver pesquisas, vocês vão desenvolver publicações, tá? E isso vai gerar para vocês experiência na área acadêmica, bem como currículo para vocês conseguirem seguir no mestrado, doutorado, pós-doutorado e, em seguida, numa carreira de professor universitário. Certo? Pode complementar. Volto aqui. Vai lá. Às vezes a gente visualiza, né, essa importância, né, de artigos, de escrever e ter isso no nosso currículo, mas o ato de concretizar isso às vezes é meio distante ou parece muito difícil, né? O que eu fazia bem no início também, deixo como dica, assim, que vocês podem fazer, né? Assim, eu, como falei, eu gostava da área da educação ambiental, era onde eu me identificava, gostava de pensar isso, de discutir isso. O que eu comecei a fazer quando eu nem ainda tinha
isso aí, talvez metade do curso, não tinha ainda nem participado de iniciação científica e pouco conhecia ou sabia do que era isso, né? Até sabia que tinha alguns colegas que faziam estágios em alguns programas de pós-graduação na faculdade. Mas foi o quê? Começar a buscar eventos científicos dessa área. Então, comecei a olhar ali, tem aqui o Encontro Gaúcho de Educação Ambiental, deixa eu ver o que é isso. E lá tinha justamente esses espaços para publicação de resumos, né, que acaba sendo o primeiro passo, digamos assim, eu vejo assim, né, o primeiro passo nessa caminhada de iniciação científica, que é escrever um resuminho para um congresso local, da própria faculdade. E eu comecei a ver que tinha ali alguns eventos tinham justamente isso, né, apresente seu trabalho, pode ser banner, pode ser resumo estendido, enfim, como é que faz isso, né? E, por ter interesse nessa área, obviamente, tinha mais afinidade com alguns professores do curso que discutiam a área da educação e tudo mais. E um dia, peguei o editalzinho desse evento e levei lá para uma professora, olha só, era a professora Elô, né? Professora Elô, eu queria escrever um artigo aqui para esse resumo aqui para um congresso, como é que eu começo? O que eu posso fazer? E isso, por si só, já chamou a atenção dela, porque já era uma área que ninguém tinha muito interesse, né? Daí foi um maluco lá perguntar como é que fazia para participar do evento, pronto, gostei desse cara aqui. Então, assim, é um caminho, né? Assim, escrever resumo, eu nunca escrevi um resumo para um artigo, não sei como é que começa, e daí aquela mesma linha de raciocínio que eu trouxe lá atrás, né? Comecem a casar as variáveis que existem no mundo, né? Tem uma área que eu gosto, existem eventos locais, regionais que discutem essa área de atuação que eu gosto, dá para apresentar trabalho? Dá. Tem algum professor que eu tenho alguma afinidade, que eu sinto que ele seria parceiro de me ajudar nisso, mesmo não tendo vínculo nenhum de iniciação científica ou estágio, nada disso. Vai lá, bate na porta do cara e diz, eu queria escrever, me ajuda? Talvez vocês ganhem um parceiro para o resto da caminhada acadêmica de vocês, né? Porque ele vai sentir justamente esse diferencial, vai enxergar ali um aluno proativo, né, de uma maneira concreta, não é, eu gostaria de fazer tal coisa, não, olha aqui, tem esse edital aqui, eu preciso escrever um texto que atenda isso aqui, me ajuda? E, né, tem muita chance aí disso funcionar. E eu trago isso como exemplo porque é justamente o que aconteceu. Essa professora Elô que eu conversei lá no terceiro ou quarto semestre da biologia, me chamou para ser aluno de iniciação científica no programa de pós-graduação em educação ali da universidade. Terminei a graduação e ela insistiu para eu tentar o mestrado, fiz a seleção, entrei no mestrado. Passaram-se alguns anos, porque daí depois do mestrado eu fui trabalhar, enfim, entrei no mundo das consultorias por conta da educação ambiental, que era um diferencial também, ninguém trabalhava muito com isso. E depois de um tempo voltei e fiz o doutorado com a mesma professora Elô, que um dia eu bati na porta lá, no meio de uma aula dela lá, pedi uma licença e chamei ela, tem isso aqui, me ajuda, e nasceu uma parceria de anos aí, né? Então, é uma forma, uma receitinha de bolo aí, né? Às vezes a gente ouve vários conselhos e fica perdido em como fazer, em como chegar nisso. Tem um caminho aí, né? Procurem eventos, tem espaço para publicar artigo, vê o que precisa, estuda o edital, leva para um professor, pede ajuda e talvez role aí uma história bem legal, né? Então, só fechando parênteses também. Claro, de boa. Mas estejam abertos também, né, galera, para trabalhar em outros nichos, tá? Falei aqui mais uma vez, é o que eu quero seguir? É o que eu quero seguir. Mas estou na consultoria hoje, por quê? Observem aqui. O quão importante é um professor universitário, tá? Colocar para os seus alunos desafios, né? Desafios que ele sabe que tem no mundo profissional e traz para a sala de aula. O quão importante é isso, né? Vocês receberem, assim, uma proposta de exercício. Vamos planejar agora um tópico desse EIA-RIMA aqui. Vamos fazer uma leitura em conjunto de um TR, né? Que a gente estava falando agora há pouco, é o termo... Então, eu botei aqui a sigla, me esqueci. TR, Daniel, faz o favor. Termo de referência de algum trabalho. Tá? O professor facilitar e promover oportunidades de estágios e vivências profissionais para esses alunos,
tá? Tanto em instituições de pesquisa, por exemplo, em Embrapa, tá? A EPAGRE aqui no Sul, como também em consultoria, em empresa de consultoria, tá? Ele fazer esse vínculo, por quê? Porque atuando numa consultoria, tu vai ter muito mais contato do que tu está apenas no nicho acadêmico, certo? E ter, digamos assim, conhecimento para sanar dúvidas sobre situações práticas. Quantas vezes, tá? Eu fui para uma sala de aula e eu dei aula para agronomia, tá? Lá em Santa Catarina. E eles me perguntavam questões práticas que eu não sabia responder. E que hoje eu responderia tranquilamente para eles. Só tendo essa vivência que eu tô na empresa vai fazer 6 meses. Só tendo essa vivência de 6 meses na consultoria. Que para vocês poderia ser o quê? Um estágio. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estejam fechados, não fechem as portas para alguma experiência que vai agregar, vocês querendo ou não, né, serem professores universitários, porque isso não impede de vocês atingirem o status depois de professor, certo? Isso só vai agregar, tá? Eu sei que tem alguns professores aqui na sala e eu peço agora, se vocês quiserem falar sobre, né, para não ter só a minha experiência aqui, tem a Suelen, lá da UFSM, né, e a Cibele, eu acho que é prof também. Cris, eu posso falar complementar uma experiência minha? Pode, essa é a dona Marilyn, que também trabalha aqui com nós no Rio Grande do Sul. Então, eu achei bem interessante isso, porque eu vou falar o oposto um pouquinho. Eu não tenho mestrado, tá? Não tenho doutorado, eu escolhi a vida de consultoria, que traz muita experiência e muita demanda, e por conta disso, muitas vezes, tu deixa de lado a vida acadêmica, né? Seguir na carreira acadêmica. E por conta da minha experiência e prática na consultoria e conhecimento em relação a processos de licenciamento e auditoria ambiental, eu fui convidada para fazer, por exemplo, para dar aula, né, de uma disciplina específica num curso de pós-graduação presencial. Porque agora até, de repente, vocês conseguem me ajudar. Eu ainda disse para eles lá, olha, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado. Disse, não, a gente tem um percentual que pode ser, né, de professores com especialização. Tu tem que ter um nível acima da graduação. Mas pela experiência que tu tem, a gente te convida para dar essa disciplina, porque vai ter, né, a prática e vai poder demonstrar e explicar para os alunos ali, então, como que é essa vivência, né? Com certeza. Tem essa porcentagem, sim. Uhum. Então, isso foi bem interessante na minha experiência, assim, que eu gostaria de comentar, porque mesmo não tendo, né, eu dei aula também em graduação de gestão ambiental, dei aula nessa disciplina de licenciamento ambiental especificamente, né, por conta da experiência, né, da vivência que a gente tem. Era isso só que eu queria complementar. Mari. Fica à vontade aí também para complementar, o que vocês quiserem. E aqui, galera, o último nicho, então, que eu quero falar, onde a gente pode se enquadrar, é a pesquisa e extensão, tá? A extensão, principalmente a extensão rural no Brasil, ela é bastante difundida, tá? Para áreas, por exemplo, da agronomia, certo? Então, o perfil de um pesquisador e o perfil de um extensionista são diferentes. O extensionista é aquele cara que gosta de chegar, por exemplo, no agricultor, no produtor rural e conversar, explicar os detalhes para, por exemplo, para ensinar um método de melhoria de plantio, tá? Com, digamos assim, com uma conversa informal, tá? Enquanto que o pesquisador não. O pesquisador é aquele perfil que gosta de pesquisar, tem que gostar também de escrever, né, galera? Artigos, busca por conhecimento, sempre conhecimento de ponta, tá? De pesquisa. E esse daqui, então, seria um nicho, como eu falei no início, bastante importante, mas que no cenário atual está um pouco esquecido, né?
cenário atual do Brasil, mas bastante importante, e a gente está vendo a importância da pesquisa nessa questão do Covid, né, galera? Que é uma barbaridade. Se não tivesse instituições de pesquisa e pesquisadores de ponta, como é que a gente ia fazer? Né? Tô saindo um pouquinho da área ambiental só para especificar a importância de termos também, né, pesquisa e extensão nesse nosso cenário ambiental. O pesquisador é aquele cara que vai te dizer por quê, né, por A mais B, por que tu não pode fazer, por exemplo, um plantio de eucalipto no litoral do Nordeste. Ah, por isso, por isso, por isso. Pesquisador, tá? Ah, mas como que eu posso fazer para produzir, digamos, esse cultivar de soja numa área menor? Ah, pode fazer de tal e tal e tal maneira. Aí entra o extensionista rural. E a gente tem instituições e organizações, tanto privadas como públicas, no Brasil, que contratam. Às vezes tem concurso para pesquisador da Embrapa, né? Mas eles pedem também doutorado para seguir nessa carreira. Alguma questão? Fica... Se alguém quiser falar. Não? E aí, eu fecho, então, daí para complementações e perguntas, tá? Aí os alunos agora, mais uma vez, vou chamar, gostaria que vocês perguntassem, falassem. Fiquem à vontade. Só agradecer a senhora e a professora Cristina, Daniel, né, e aos colegas aqui presentes. Muito bacana a palestra, esclarecedora, motivadora para nós que estamos formados, não atuando profissionalmente. Eu não vou falar assim, eu acho que eu uso até um termo errado, porque assim, eu não recebo salário pela minha atuação, já que eu atuo de forma voluntária, mas o conhecimento, a vivência, a educação ambiental, eu que participo de uma associação ambiental que a gente trata da preservação e a conservação do bioma caatinga, e a gente trata muito da questão ambiental, a própria educação ambiental, que para mim é o viés, é o caminho, né, para que se tenha uma reversão, né, desses problemas ambientais, degradação, poluição, enfim, tudo que abrange, né, o meio ambiente. Então, muito bacana a palestra, gostei muito, nunca tinha participado de uma palestra assim, através dessa ferramenta. Achei que não conseguiria, fiquei um pouco perturbada, né, mas muito bacana. Muito obrigada e até breve. Bom que tu participou. Cristina, tem umas perguntas no chat, tem uma do Danilo. Então, os dois podem trabalhar em conjunto, correto? O pesquisador e o extensionista. Claro que podem, devem. Uhum. É muito comum esse trabalho em conjunto de pesquisador e extensionista, porque não é o pesquisador que vai no campo explicar para aquele produtor rural como fazer, mas o extensionista. Tá? E é muito importante a gente ter esse perfil de extensionista, porque o pesquisador, muitas vezes, ele está acostumado a falar para acadêmicos, né? Em termos acadêmicos, né? Vamos colocar assim, o extensionista não. Ele já tem mais essa vivência de campo, essa vivência de comunidade, né? E ele consegue passar as informações para esses produtores rurais, muitas vezes, de forma muito mais fácil, tá? Interpretar para eles um artigo, digamos, que o pesquisador publicou. Querida, já foi deixada a frigideira lá em Mané, viu? Oi? Não consegui ouvir. Alguém deixou o microfone ligado aqui. Ah, tá. O microfone estava ligado de outra pessoa. Ah, tá. É isso. Sempre podem. É muito comum trabalharem juntos. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Que não foi... Tem outra dúvida aí no chat.
Cleitone, se você quiser ler. A Letícia, valeu, Ivna. A Letícia Emily perguntou se quer dizer que um complementa as questões de conhecimento do outro. Pesquisador e extensionista? Isso. Também, tá. Vamos colocar assim, o extensionista, ele muitas vezes ele não atua como pesquisador, enquanto que o pesquisador, ele faz todo esse processo de obter conhecimento, de promover novos conhecimentos, e o extensionista, ele vai fazer o quê? Ele vai ter o trabalho de traduzir, né, e aplicar todo esse conhecimento junto ao produtor rural. Então, é muito importante que dentro de uma organização ou de uma instituição se tenham pesquisadores e extensionistas trabalhando junto em um mesmo viés, tá? Para a melhoria do comum. Tem outra pergunta, tem uma dúvida. Eu poderia fazer mestrado e doutorado, mas não seguir como professora universitária? Claro que pode. É um conhecimento todo teu, Caroline, tá? Claro que pode. Por exemplo, o Daniel, ele é doutor e ele não atua como professor universitário, às vezes, né, Daniel? Mas o foco principal dele é a consultoria ambiental e é um conhecimento que ele aplica na prática, né, no profissional dele. Hoje, tem uma outra pergunta. Hoje a minha participação em sala de aula está bem pequena por conta até do tempo dedicado para a consultoria, né? E daí também acaba sendo um perfil um pouco meu, assim, no sentido de acabar dando preferência para aulas que tenham algum vínculo justamente com essa minha prática, né? Para que eu possa ter um discurso mais aplicado, digamos assim, ao mundo real. Então, isso por si só acaba limitando um pouco as disciplinas também, mas me sinto super bem, assim, em sala de aula. É um ambiente que eu particularmente gosto bastante, até por já ter essa caminhada aí na educação também. Mas atualmente estou só ali como polvo, né? Só atuando na gestão de projetos mesmo. Mas é um campo de atuação que eu particularmente gosto bastante, assim, por justamente tentar construir, né, esse caminho dos futuros profissionais. Enfim, acho que é uma contribuição super importante, né? Todo professor tem essa responsabilidade, esse papel, e eu particularmente me encanto com isso. Mas hoje estou fora da sala de aula, acho que faz aí, acho que um ano e pouco que eu não peguei mais nenhuma disciplina por conta dessa correria das consultorias, mas gosto bastante. Estejam preparados para um mundo louco, quem quiser seguir na consultoria, tá, galera? Estejam preparados. É muita loucura. O Kevin está perguntando se existem vagas para estágio para graduandos na ECOA. Até o momento não, né, Dani? Não, a gente não tem nenhuma vaga em aberto, mas é um cenário que flutua muito, porque a gente tem uma equipe que atende um número X de projetos e eventualmente entra 1, 2, 3 projetos novos, né, e essa demanda ela pode existir do dia para a noite, então isso flutua, né, então isso também vale para qualquer empresa de consultoria. Fui hoje numa empresa de consultoria, não tinha vaga, não quer dizer que amanhã, ou semana que vem, ou no mês seguinte, não tenha, né, então esse trabalho de formiguinha, né, de continuidade nessa busca, nesse garimpo de vagas, também é interessante para quem busca essa colocação. Mas, de maneira bem objetiva, hoje a gente não tem nenhuma vaga em aberto, tá? Mas tem lá um banco de, como é que a gente salvou até, o banco de talentos, né, que é onde a gente salva todos os currículos que chegam na empresa. Então, caso queiram mandar, é ecoa@ecoambiental.com. Pega no chat para eles. Mandem lá e no que chega a gente vai... aí para o pessoal mandar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Posso falar? Claro. Pode falar, Dani. Cristina, eu queria saber o que você acha desses alunos atualmente, dos graduandos atualmente, que tem um certo receio em fazer pesquisa, em trabalhar com projetos e laboratórios.
você acha que esse receio que a maioria, alguns alunos têm, né? Pelo menos eu, aqui na UFES, eu vejo que muitos alunos têm muito receio de chegar e conversar com o professor e perguntar se pode trabalhar. O que você acha que está implicando com que os alunos tenham receio? Porque antigamente, pela nossa visão, né? Muitas pessoas faziam isso, queriam trabalhar em laboratório, queriam fazer pesquisa. E hoje em dia isso vem, acho que vem caindo ao longo dos anos, sabe? Tá, então eu vou te dizer assim, ó, o que eu vi, tá, enquanto professora, porque isso também aconteceu lá onde eu dava aula. Não estou dizendo que é o caso de todos vocês, mas estou dizendo que eu vi isso. Tá? A gente tinha carência de alunos para trabalhar em laboratório, para fazer estágio, pouca procura de preguiça, tá? Em termos, assim, bastante chulos, né? Preguiça, tá? Então, eu não sei o que está acontecendo com a geração atual, também não sei se é um problema do professor enquanto professor. Acho que não, mas o pessoal, os alunos, eles andam assim, meu Deus, tu pede para fazer um trabalho, para fazer uma leitura em sala de aula. Ninguém faz, sabe? Ninguém mais faz, ninguém mais procura, ninguém mais se interessa. E daí eu realmente não saberia te explicar o porquê disso, Danilo. Né? Mas eu fico bastante triste com esse contexto, assim. Posso dar a minha opinião? Pode sim. Vai lá, a minha opinião, assim, pelo que eu percebo, claro, tem vários fatores, né, e a gente vai ter aí várias situações para analisar, mas um dos itens que eu acredito que seja muito, e daqui para frente até vai piorar nesse sentido, é a necessidade de trabalho, a necessidade de retorno financeiro. Então, muitas vezes, essa questão de escolha pela vida acadêmica, por estágios não remunerados, por experiências ou da universidade, muitas vezes tu tem que fazer e tu não tem um retorno que possa te dar uma condição de ter a tua vida. As pessoas têm família, né? Então, é uma opção, muitas vezes, que tu vai ter que tomar e que tu acaba indo para a área do trabalho, né? Muitas vezes tu trabalha até fora da área. Eu tive vários alunos que vinham me perguntar: professora, eu preciso de um estágio, mas como que eu vou fazer estágio se eu preciso trabalhar? E trabalhava, tipo, numa loja. E fazia graduação, então não tinha nenhum vínculo à atividade, mas ela infelizmente não podia largar, né? E isso acaba limitando as pessoas e infelizmente restringindo e não dando aquela condição fundamental que eu digo que quando tu te forma, de tu ter a experiência prática. Mesmo que tu tenha, até a Rafa, que trabalha junto na ECOA com nós, esses dias me falou: Marlinha, eu fiz estágio para saber até o que eu não queria trabalhar. Então, assim, o estágio tu faz, tu tem o contato, até para saber, assim, isso daqui eu não quero, isso eu não quero para minha vida profissional. Então, o estágio é importante diversificar, né, várias áreas, várias opções, até para tu identificar o que tu não quer, né? Então, com certeza. É isso daí que eu queria colaborar aí. Ótimo, também pode, claro, incentivo, né, isso que tu quis dizer, Mari. Falta de incentivo, claro, se tivessem mais bolsas, mais incentivo nos laboratórios, né? Exato. Isso chamaria bastante também. Porque senão fica para aquelas pessoas que têm condição, né? Que têm o suporte em casa, na família, e que podem se dar o luxo de fazer isso. Senão, infelizmente, também. a pessoa acaba tendo que optar por trabalhar. Isso é um dos fatores, né? Mas tem o fator preguiça que tu falou, tem o fator... Tem N's, né? Tem bastante. É verdade, muito bom isso que tu trouxe. Uhum. Eu também tenho outro questionamento que eu gostaria de saber como funciona aí na sua região onde você mora. Porque aqui, eu, conversando com alguns amigos e olhando as pessoas assim da universidade, além da preguiça, eu vejo muita limitação sobre, aqui na região, ok, a região tem algumas dificuldades, alguns problemas, como qualquer outro lugar. Porém, eu acho que quando a gente se limita, esse problema ele cresce o dobro e não tem nenhuma outra solução. Aí na sua região, como é isso? Limitação em qual sentido tu fala? De uma oportunidade de estágio.
Aí os alunos, eles vislumbram estudar ou estagiar em outra cidade, em outro estado, ou eles tipo, têm muito medo ou receio de sair da zona de conforto? Existe o medo, tá? Existe bastante medo. Existe também outras barreiras, tá? Que impedem um aluno, por exemplo, de não se limitar. Lá no início da palestra eu falei do ser mulher, né, na área ambiental. Então só eu, perdi 3 oportunidades de estágio por ser mulher. Consegui um estágio na graduação, no final da graduação, fui aceita na Embrapa Amazônia Oriental, e o coordenador do meu curso não me deixou ir porque eu sou mulher, tá? Tem essa questão também aí, gurias, fiquem ligadas, tá? Denunciem, porque vocês devem ir. Outra questão de limitação também, Danilo, cai na questão financeira, como a Mari trouxe para nós, né? Porque se tu trabalha e tu precisa do teu trabalho para se sustentar, como tu vai te deslocar para alguma outra cidade, né, ou para alguma outra região para fazer um estágio? Isso aconteceu bastante também lá quando eu trabalhava como professora, tá? Que os alunos, por exemplo, não poderiam vir fazer um estágio em Porto Alegre aqui comigo porque eles trabalham em Santa Catarina. Então também tem essa questão de limitação. Não sei se eu respondi tua pergunta como tu esperava, senão tu pode refazê-la. Não, sim, respondeu sim. Obrigado. Eu acho que outro problema também que a gente tem aqui no Nordeste, Cristina, é que tem no Nordeste em geral, mas assim, em Mossoró, principalmente, que é onde tem a UFESA, que é onde os meninos têm aula, é a falta de empresas para eles estagiarem. Lá só tem praticamente a Progel para receber os alunos e é difícil estágios lá. Às vezes acontece raramente de ter estágio a cada 2 anos, que assim, a disponibilidade não é alta para esse tipo de coisa. E aí dificulta. Outro órgão que agora está aceitando eles, que está com parceria com a UFES, é o ICMBio. Oferta acho que 2 vagas semestralmente. Eu fiz um estágio lá. Mas mesmo assim é pouca vaga comparada ao número de alunos, né? Que entra 25 todo semestre e abre 2 vezes ao ano. Então são 50 alunos por ano concorrendo por 2 vagas de estágio no ICMBio. E empresa, que é onde muitos querem trabalhar, dificilmente abre vaga para eles estagiarem. E aí complica a situação. A outra empresa que tem é a Agrícola famosa, não lembro o nome correto, mas o vislumbre dela não é bem área ambiental, né? Claro que de vez em quando abriu, acho que antes de ontem, uma seleção para alguém trabalhar com licenciamento ambiental, né? Que é uma das áreas de ecólogo, mas não é o foco da empresa. Entendi. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Isso que a Edna levantou é muito importante, porque realmente aqui no Rio Grande do Norte a gente tem esse problema de quantidade de empresas, mas não necessariamente no Rio Grande do Norte, mas na área, na zona, na região que a gente vive, a quantidade de empresas e a disponibilidade de vagas para graduandos é realmente muito baixa, principalmente nessa área ambiental. O que é uma questão um pouco contraditória e engraçada. Por quê? Porque essa questão ambiental e toda essa parte de consultoria que a Cristina e o Daniel levantaram durante toda a palestra é uma área em expansão. Eu me senti extremamente contemplado por diversas falas e diversas pontuações que vocês trouxeram, principalmente com relação ao que a Cristina falou, que ela saiu da universidade, né, e entrou na empresa de consultoria, tem aí 6 meses de experiência, né, em consultoria. Eu trabalhei com consultoria a minha graduação inteira, praticamente. Eu sou biólogo também e mestre em comportamento animal, e sou professor substituto na UFES também. E eu trabalhei com consultoria ambiental a minha graduação inteira, acho que desde 2013, 2014, que eu trabalho com consultoria ambiental. Trabalho porque, mesmo com a UFES, de vez em quando eu ainda dou umas idas a campo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é muito legal.
E em Natal, a gente tem muitas empresas que abrem estágio, que abrem vaga de estágio para os alunos, o que é um problema que a gente não tem em Mossoró. Isso em Natal é muito, não vou dizer que é muito fácil, mas é muito mais fácil da gente conseguir vaga com consultoria ambiental para a empresa. E a consultoria ambiental é um negócio, é uma área em expansão, porque para todo empreendimento, para qualquer tipo de empreendimento que você vai fazer, que você necessita que há um risco de impacto ambiental, que há o mínimo risco que seja, você precisa de um trabalho de consultoria. E para isso você necessita de profissionais de diversas áreas, com diversos tipos de conhecimento. Tudo aquilo que a Cristina já falou durante a apresentação dela e que o Daniel complementou. Não é? Então, o fator conhecimento e o fator experiência que vocês têm, o que vocês têm a oferecer é extremamente fundamental. Porque eu como mastrozoólogo, né, eu trabalho com mamíferos, trabalhei com mamíferos a minha vida inteira. Eu já prestei serviço de consultoria para empresas do Brasil inteiro, justamente por causa dessa falta dessa carência de profissionais no ramo. Então, eu já prestei serviço para empresas da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, todas elas que fizeram trabalhos aqui no Rio Grande do Norte e no Ceará, que precisavam de uma pessoa que trabalha com morcego, e ninguém faz consultoria com morcego no Rio Grande do Norte, só eu. Então, é muito importante o conhecimento e que vocês se empenhem em estar em laboratórios, em conhecer, e uma coisa que a Marilyn falou que é extremamente fundamental é estejam abertos a estagiar na universidade. Ah, mas eu não sei se eu gosto de fungo. Velho, vai pro fungo. Ah, mas eu não sei se eu gosto de zooplâncton. Vai pro zooplâncton. Se você não gosta, você vai descobrir. Porque é melhor você entrar e descobrir que não gosta do que você acabar perdendo uma oportunidade gigantesca lá na frente porque você nunca tentou gostar, ou porque você Com nunca certeza. experimentou. Às vezes você descobre que tem um grupinho de microalga que é extremamente fundamental para a produção de energia ou para a produção de biodiesel, e do nada aparece uma oportunidade de estágio numa empresa tal que está produzindo biodiesel, e aí você perdeu aquela oportunidade com o professor fulano de tal que um dia ofereceu uma vaga e você não estava nem aí. Então a coragem, né, que eu vou usar a coragem como contrário da preguiça que a Cris falou, a coragem de ir atrás, a coragem de dar errado, né, de descobrir que não, realmente eu não gosto de microalga, eu não gosto de fungo, eu não gosto de trabalhar com mamífero, não é comigo, meu negócio é trabalhar com macrófita, enfim. Você descobrir do que é que você gosta, porque se você não for, você nunca vai descobrir do que você gosta. Então estejam abertas às oportunidades que aparecem, porque é muito importante que vocês estejam dispostos a aprender alguma coisa, extremamente importante. Tá bom? Boa fala, professor. Obrigada por essa contribuição. Imagina. Mais alguém tem alguma questão? Acho que só vou pedir licença de novo. Acho que tem uma outra questão que a gente acaba não pautando aqui na nossa fala, mas que gira em torno de tudo isso, né? Dessa abertura para os novos desafios, de aceitar uma oportunidade mesmo não sendo a ideal. Né? Tem uma questão que é distrair o máximo daquela vivência, e muitas vezes o máximo dessa vivência não é nem a questão técnica, né? Tipo, eu vou fazer um estágio com um grupo de fauna, ou com algum projeto que eu não tenha tanto interesse, mas a partir do momento que a gente se insere num grupo de pesquisa, em algum trabalho nesse sentido, tem uma série de habilidades que vão sendo construídas também, que não necessariamente tem a ver com mamífero, ou com alga, ou com fungo, mas eu digo assim, o ato de escrever, né, de exercitar essa escrita científica, o ato de analisar dados, seja ele de qual temática seja, né, seja a escrita de qual temática seja, é uma
uma habilidade que depois vai ser importante no mercado de trabalho, seja qual rumo que vocês tomarem. E uma das questões que eu vejo, né, por justamente trabalhar nessa questão da gestão e ser meio que o canalizador de textos, né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um EIA, eu vou ter lá uma equipe de campo que vai desenvolver lá vai desenvolver um texto de aves, outro vai desenvolver o texto de mamíferos, outro vai desenvolver o texto de peixes, vai ter alguém fazendo diagnóstico físico, socioeconômico, isso tudo em algum momento vai bater na minha porta, né? E hoje o que se vê muitas vezes é justamente a questão da escrita, que não tem a ver com a bagagem técnica daquele profissional. Ele pode bater o olho em qualquer morcego e saber qual é a espécie, gênero, família, características ecológicas daquela espécie, mas não consegue traduzir isso num texto, né? E às vezes a gente percebe, mas escrever é uma coisa muito básica, eu estou na faculdade, eu sei escrever, né? Mas, querendo ou não, hoje é uma das questões que muitas vezes me chama a atenção, que é a qualidade da escrita. E isso também se exercita na iniciação científica, também se exercita em estágio, e independentemente do tema que for. Então, só assim, dizendo isso, né? Não tem o estágio dos sonhos, complementando ali o que o Clayton trouxe, mas aproveita ele, tira todo o suquinho possível, né? E daqui a pouco não vai ser o que vai mais te motivar, mas tu vai escrever um artigo, o que você aprendeu com essa escrita, né? E no licenciamento, nas consultorias, essas amarrações entre objetivos, metodologia que foi adotada, os resultados que foram obtidos, e transformar toda essa questão técnica num relatório integrado, com uma leitura agradável, que entregue o que o órgão ambiental espera, né? É uma habilidade hoje muito valorizada. Então, também é um ponto que eu queria só trazer, né? Que muitas vezes não é só a questão técnica bruta, digamos assim, da área de atuação, mas essas outras habilidades que a gente já falou lá no início, né? Dessa integração, da capacidade de integrar dados, de conversar com as pessoas, de se relacionar com uma equipe, também refletem aqui, às vezes, no simples ato de escrever, que de simples não tem nada, mas que é super importante, e fica também como uma dica, né? Exercitem isso, seja individualmente, né? Ao escrever um trabalho para uma disciplina, faz uma leitura crítica do teu próprio texto, vê se aquilo ali está bom, e vai sempre crescendo também nessa questão da escrita. Hoje é um dos pontos que me chama bastante atenção, assim. Daí fica também de dica aí para quando estiverem vivenciando algum desafio. Importantíssimo isso mesmo, Daniel, que você levantou realmente. Eu vejo muita crítica sobre padrões de escrita, porque realmente é uma coisa muito difícil da gente encontrar. Parece que é simples, parece que é complicado, mas é exatamente do jeito que você fala. Quando você leva essa informação para um gestor, quando você leva essa informação para o órgão ambiental, é importantíssimo que a informação esteja escrita da maneira correta e que esteja extremamente clara, para que essas pessoas que vão avaliar o trabalho que você fez, ela esteja escrita da maneira mais magnífica possível, porque a apresentação do teu resultado, a forma como você aborda os pontos que você está levantando ali, é importantíssimo, porque é isso que vai levar o seu nome, é isso que vai levar o seu trabalho para frente. Muito legal, muito importante essa contribuição. E um outro ponto que eu pensei quando você estava falando foi no fator contatos. Eu falei de tudo aquilo lá e eu esqueci e estou levantando agora o ponto contatos. Gente, tudo na ciência, tudo no mundo profissional é contato. Você não gostou do seu estágio, mas você fez um bom trabalho, você vai conhecer pessoas que conhecem pessoas, e nesse boca a boca, o seu nome como um bom profissional, como uma boa profissional, como uma pessoa que trabalha bem, vai chegar no ouvido de alguém, e essa pessoa pode ser que te chame para um estágio, te chame para uma experiência, te chame para oferecer um emprego. Então, contato, gente. Tudo na academia, tudo na ciência, tudo no mundo profissional é contato. Conheçam pessoas, dialoguem com pessoas. Isso é importantíssimo. Ótimo. Com certeza. Mais alguma contribuição? Alguma Eu vou só pedir
uns minutinhos, eu gostaria que a Marilyn divulgasse, ela vai ter também uma conversa amanhã. Quem gostou dessa nossa, acho que dá para vocês ouvirem, né? Não custa. Amanhã a dona Marilyn também vai ter uma conversa. Mari, não pode é amanhã, meu amor, não é amanhã. Não, é hoje, daqui a pouco. Não, na verdade é hoje, vai ser um bate-papo sobre licenciamento ambiental, que complementa, enfim, essa questão prática. Mas só para complementar também o que o professor falou agora, essa relação que a gente tem com as pessoas e sempre pensar assim, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer ambiente de trabalho, a gente sempre tem que pensar assim, o dia de amanhã eu posso estar trabalhando com essa pessoa, o dia de amanhã eu posso ter esse contato pode ter uma rede muito grande, né, e a gente, por onde passa, a gente tem que ter muita ética, muito profissionalismo, muita humildade, para poder atuar indiferente de onde estar, porque isso é que vai valer a pena, e é isso que vai fazer depois a diferença, né, e não só realmente se importar que, eu fazer meu trabalho, ou não interessa o resto, não, mas a relação humana também é bem importante. Ótimo, muito legal. Eu não consegui copiar o link da tua apresentação. Tá, Tu pode eu copiar vou colocar... Eu vou colocar aqui só, porque a live que vai ter é só pelo Instagram, tá? Eu vou colocar o endereço aqui, que eu fui convidada, né, por uma outra colega, bióloga também, e é bem interessante porque ela vai falar sobre na verdade, do Brasil todo, né, licenciamento em relação a vários tópicos. Eu vou colocar aqui daí no chat. Tá. Beleza. Perfeito, gente. Vou ouvir agora. Pois acompanhem aí a palestra da Marilyn daqui a pouco, tá? Na conta do Instagram que ela vai publicar aqui nos comentários, tá bom? Mais alguém tem algum questionamento, alguma contribuição? Eu queria só agradecer a Cristina e o Daniel pelo convite que eu fiz, e a Cristina ter aceitado e o Daniel também ter aceitado. Agradeço a vocês dois. Se a Rafaela quiser falar mais alguma coisa, ou o Cleitone. E antes de terminar, eu queria pedir para o pessoal da graduação que recebeu o e-mail de Luciana sobre a disponibilidade de quem poderia fazer as entrevistas com os agricultores, caso alguém tenha algum agricultor em casa que possa mandar um e-mail para a Saulo dizendo que gostaria de participar do projeto, que isso vai ajudar a salvar 2 mestrandos, que sou eu e Saulo, que estamos com cordas no pescoço por não podermos realizar nossos campos. E a ajuda de todo mundo aí da graduação que se encaixar no perfil que o Luciano enviou no e-mail é de suma ajuda para que a gente possa terminar nosso mestrado. Obrigado, pessoal. Importante, muito obrigada. Todo mundo aí que puder contribuir aí com o trabalho da Ivna aí, entre em contato, por favor, porque eu já precisei de dado e eu sei que e eu sei o quanto a gente sabe, né? Eu acredito que a Cris deve ter passado por isso também, deve ter sofrido durante mestrado e doutorado aí. Então é muito complicado a gente precisar de dado e estar impossibilitado de coletar por alguma razão, tá bom, gente? Então todo mundo puder colaborar com a Ivna aí, entre em contato, por gentileza. Então eu queria agradecer, Cris, Daniel, Marilyn, todo mundo que compareceu. Queria agradecer pelas contribuições de todo mundo. Foi extremamente proveitoso para todos, tá bom? Eu queria deixar o agradecimento em nome de toda a coordenação. A professora Cibele me mandou uma mensagem aqui sofrida. Ela disse que a internet da casa dela estava horrível e ela não estava conseguindo entrar mais. E aí ela mandou mensagem agradecendo, pedindo desculpas por não ter conseguido retornar, mas que ficou muito feliz com todo o acompanhamento que ela fez até o momento que a internet não permitiu mais. Eu também queria agradecer a todos. Obrigada também em nome do projeto, alunos. Obrigada, professores. Cleitone, obrigada pelo apoio de ter socorrido a gente também hoje. Muito obrigada, gente. E vamos lá, para a próxima semana teremos outro momento que já vai começar a ser divulgado. A gente conta com a participação de todo mundo. Então, tá, vou fechar aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, galera. Até mais. Boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marilyn. Vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira entrar em contato também, tá bem? Perfeito.
Boa noite. Boa noite.